Amor, acabaste mesmo com ela? A voz de uma mulher soou do outro lado do telemóvel. Tinha de a ter despachado quando estava grávida, mas a desgraçada agarra-se à vida com unhas e dentes. No canto de um corredor de hospital, um homem sussurrava ao telemóvel, olhando nervosamente à sua volta. Com aquele corpo pesado da gravidez, tem uma sorte dos diabos. Mas não te preocupes. Hoje teve sorte e sobreviveu, mas da próxima vez trato do assunto de vez. Um sorriso frio formou-se nos seus lábios. És mesmo um homem assustador, querido. Ninguém desconfia. Para toda a gente, eu sou apenas o marido preocupado. Ele desligou a chamada e virou-se em direção às urgências. A sua expressão voltou a ser de pura preocupação. O que se terá passado? Qual é a verdadeira identidade deste homem aparentemente normal, e quem estará deitado na cama das urgências? A história começa 3 dias antes, numa manhã cedo. Margarida, grávida de 8 meses, preparava o pequeno almoço na cozinha do seu apartamento em Lisboa. Com a barriga proeminente, mover-se não era fácil, mas preparava a refeição para o marido com todo o cuidado. João, o pequeno almoço está pronto. O seu marido, João, apareceu em pijama. Aproximou-se de Margarida e abraçou-a. Obrigado, meu amor. Não precisas de te dar a este trabalho todo com o teu corpo tão pesado. Não é trabalho nenhum. É pelo nosso bebê. João acariciou a barriga redonda de Margarida. Mas, nesse instante, o seu olhar tornou-se frio como gelo. Era como se o bebê no seu ventre fosse um obstáculo. Margarida sentiu instintivamente que algo estava errado, mas abanou a cabeça. Devo estar a ficar demasiado sensível. É da gravidez. As emoções ficam à flor da pele, disse para si mesma. Hoje temos a consulta no hospital, não é? Perguntou João. A sua voz era carinhosa, mas parecia ter uma intenção oculta. Sim, é o exame de rotina. Queres vir comigo? Claro que sim. É a minha mulher e o meu filho. A resposta de João foi perfeita. No entanto, Margarida sentiu novamente uma estranha sensação de desconforto. Havia uma dissonância subtil entre as suas palavras e a sua expressão. Depois do pequeno almoço, Margarida ligou à mãe. Estou. Sou eu, mãe. Margarida, filha. Como estás? Essa barriga já deve pesar bastante. Estou bem. Hoje vou à consulta de rotina no hospital. A preocupação era evidente na voz da sua mãe. Tem muito cuidado, filha. Tenho ouvido falar de muitos acidentes de pessoas que escorregam nas escadas, especialmente grávidas. Está bem, mãe, não se preocupe. O João trata muito bem de mim. Margarida hesitou por um momento. Queria dizer algo, mas era uma ansiedade que não conseguia explicar. Sim, ele trata muito bem de mim. Depois de desligar, João aproximou-se. O que é que a tua mãe disse? Para eu ter cuidado. Diz que as grávidas têm de ter muito cuidado. Ela tem toda a razão. Uma mulher grávida tem mesmo de ter o máximo de cuidado. João sorriu, mas Margarida não conseguia decifrar o significado oculto por trás daquele sorriso. Enquanto se preparavam para ir ao hospital, João ajudou Margarida em tudo. Levou-lhe a mala, ajudou-a a calçar os sapatos e até lhe vestiu o casaco. Por fora, parecia o marido perfeito. Contudo, enquanto Margarida estava na casa de banho, João pegou no telemóvel e enviou uma mensagem a alguém. É hoje. Tudo a postos. Depois de enviar a mensagem, João voltou a assumir a sua máscara de marido exemplar. Querida, estás pronta? Sim, vamos. Ao sair de casa, Margarida olhou para trás, para o apartamento deles. Por alguma razão, teve o pressentimento de que seria a última vez, mas rapidamente afastou esse pensamento. Dizem que a gravidez nos faz ter ideias estranhas. Deve ser isso. João pegou-lhe gentilmente no braço. Vamos com calma. Pelo nosso bebê. A sua voz continuava terna. Mas, no momento em que Margarida não estava a olhar, um cálculo frio passou pelos seus olhos. A caminho do hospital, Margarida acariciava a barriga e sussurrava. Meu tesouro, a mamã vai proteger-te. Mas ela não sabia que o verdadeiro perigo a observava. Mesmo ali, ao seu lado. Margarida ainda não fazia a menor ideia de que estava no centro de um plano terrível. Para ela, era apenas um dia normal de uma consulta de rotina. Ao chegarem ao hospital, Margarida e João saíram do parque de estacionamento e dirigiram-se à entrada do edifício. Margarida, com o peso da barriga, andava devagar, e João parecia esperar pacientemente. Mas na sua mente,
Um plano completamente diferente estava em curso. Vamos devagar, não há pressa, disse João, com a sua voz sempre amável. No entanto, o seu olhar examinava constantemente as escadas do edifício do hospital, como um caçador a verificar a sua armadilha. Ao entrarem no átrio do hospital, João disse: Parece que o elevador está avariado. De facto, em frente ao elevador havia um aviso de em manutenção. O que Margarida não sabia era que João tinha ligado antecipadamente para a administração do hospital para confirmar a hora da manutenção. Tudo tinha sido calculado. Temos de ir pelas escadas, disse Margarida com uma expressão um pouco preocupada. Será que consigo? Com esta barriga? Claro que sim. Eu ajudo-te, vamos devagar. João pegou no braço de Margarida e começou a subir as escadas. Aparentemente, era um marido atencioso a cuidar da sua esposa. Mas, na realidade, estava apenas à espera do momento certo. Subiram um, depois 2 lances de escadas, e Margarida começou a ficar sem fôlego. Podemos descansar um pouco? Só mais um bocadinho. Estamos quase a chegar. João apressou-a. Estavam a aproximar-se do local que ele tinha planeado. Foi a meio do 3º lanço de escadas. Depois de confirmar que não havia ninguém por perto, João, como se fosse um acidente, empurrou as costas de Margarida de forma subtil, mas firme. Ah! Margarida perdeu o equilíbrio e rolou pelas escadas abaixo. O impacto foi demasiado forte para o corpo de uma mulher grávida. Tentou proteger a barriga, mas não conseguiu vencer a gravidade. Querida, estás bem? João gritou com uma voz de pânico e correu para junto dela. A sua atuação foi impecável. Parecia um marido genuinamente preocupado com a sua mulher. Ai, dói-me tanto, gemeu Margarida, caída no fundo das escadas a abraçar a barriga. As lágrimas corriam-lhe pelo rosto, preocupada com o bebê. O corpo todo doía-lhe, mas a segurança do seu filho era a sua maior preocupação. Alguém me ajude, por favor. É uma emergência. A voz de João ecoou pelo corredor do hospital. Enfermeiros correram na sua direção. É uma senhora grávida. O que aconteceu? Acho que ela se desequilibrou nas escadas. Distraí-me por um segundo, disse João, com uma expressão de autorrecriminação. A sua atuação não tinha falhas. Todos acreditaram na sua história sem qualquer dúvida. Margarida foi levada para as urgências. A equipa médica moveu-se rapidamente, iniciando os exames. O rosto de Margarida estava contorcido pela dor. Minha senhora, está consciente? Onde lhe dói mais? A barriga. O meu bebê está bem? A voz de Margarida tremia. Tinha pavor de perder o seu filho. Depois de uma ecografia, o médico de serviço disse: Felizmente, tanto a mãe como o bebê parecem estar bem, sem lesões graves. Mas daqui para a frente tem de ter muito cuidado. Nesta fase final da gravidez, qualquer pequeno impacto pode ser perigoso. João fingiu um suspiro de alívio. Que alívio! Eu devia ter tido mais cuidado. A culpa não é sua, meu senhor. Durante a gravidez, o centro de gravidade do corpo altera-se, e acidentes como este acontecem com alguma frequência. Ao ouvir as palavras do médico, João sorriu para si mesmo. Todos estavam a pensar exatamente como ele planeara. Enquanto Margarida recuperava, João saiu para o corredor e pegou no telemóvel. Depois de olhar em volta, ligou para alguém. Empurrei assim. Do outro lado, ouviu-se a voz de Catarina. Então? Resultou? Não resultou. Tivemos azar. Sobreviveram os 2. E o dinheiro do seguro? Quando é que o recebemos? Disseste que eram 2 milhões de euros. Não te preocupes. Hoje tivemos azar, mas da próxima vez, trato do assunto de vez. Não fales disso no hospital. E se alguém ouve? Ninguém desconfia. Para toda a gente, eu sou apenas o marido preocupado. João desligou a chamada e voltou para as urgências. No seu rosto, a máscara de marido aflito estava perfeitamente colocada. Querida, estás melhor? Sim. Felizmente, o bebê está bem. Graças a Deus. De agora em diante, vou ter o dobro do cuidado. Margarida acenou com a cabeça ao ouvir as palavras do marido. No entanto, no fundo do seu coração, uma sensação estranha permanecia. Foi mesmo um acidente? Naquele momento, Margarida tentou recordar-se do instante antes de cair.
Tinha quase a certeza de que sentira uma pressão nas costas, mas não podia ter a certeza. Será que estou a ser demasiado paranoica? Margarida duvidou dos seus próprios pensamentos. Afinal, não havia razão para o seu marido a querer magoar. A caminho de casa, depois de saírem do hospital, João disse: "É melhor não contarmos isto a ninguém. A tua mãe ficaria demasiado preocupada." "Sim, tens razão. Não vale a pena assustá-la." João sentiu-se aliviado. Não esperava que Margarida fosse tão ingênua. No carro, a caminho de casa, Margarida acariciava a barriga e sussurrava: "Meu tesouro, que alívio! A mamã vai proteger-te." Mas o verdadeiro perigo estava apenas a começar. João já estava a planear o próximo passo na sua mente. O falhanço de hoje fora apenas um ensaio. Passaram alguns dias desde o regresso à casa. O incidente nas escadas continuava a perturbar Margarida. As feridas físicas estavam a sarar, mas a dúvida no seu coração crescia a cada dia. João tornou-se ainda mais carinhoso do que o habitual. Trazia-lhe chá quente todas as manhãs e até lhe massageava os pés, continuando a sua performance de marido perfeito. "Como te sentes, amor?" "Muito melhor. Não te preocupes. Ainda assim, tens de ter cuidado. Pelo nosso bebê." João acariciou a barriga de Margarida, mas ela sentiu uma frieza subtil naquele toque. Naquela tarde, enquanto João estava no duche, Margarida via televisão na sala quando decidiu ir buscar um copo de água ao quarto. Foi então que ouviu um telemóvel a vibrar na mesa de cabeceira. Não era o telemóvel habitual de João. Era um modelo diferente. Margarida parou, surpreendida. Era a primeira vez que se apercebia de que o marido tinha 2 telemóveis. Por que é que ele tem 2 telemóveis? A curiosidade apoderou-se dela. Mas hesitou, sentindo que estaria a invadir a privacidade do marido. No entanto, a vibração contínua fez com que a sua mão se movesse por si. No ecrã, aparecia o nome Catarina. Um nome de mulher que Margarida desconhecia por completo. Quem é a Catarina? Margarida não atendeu a chamada, mas viu as notificações de mensagens a aparecerem continuamente. Com as mãos a tremer, sentiu um impulso irresistível de as ler. Depois de confirmar que o som do chuveiro continuava, Margarida pegou cuidadosamente no telemóvel. Felizmente, não estava bloqueado. No momento em que abriu as mensagens, o sangue fugiu-lhe do rosto. "Então? Trataste do assunto?" "Falhei. Sobreviveram os 2. E o dinheiro do seguro? Quando é que o recebemos?" "Disseste que eram 2 milhões de euros. Temos de esperar por outra oportunidade. Uma maneira mais eficaz." Margarida, incrédula, continuou a ler as mensagens. Não sabia que era assim tão difícil matar uma grávida. "Não tenhas pressa. Tem de parecer um acidente perfeito. Mas despacha-te. Já estou farta disto." As suas mãos tremiam tanto que quase deixou cair o telemóvel. Segurando-o com as 2 mãos, procurou mais mensagens. Encontrou conversas de dias anteriores. "É amanhã, no hospital. Vais mesmo empurrá-la pelas escadas?" "Sim. Como está grávida, um pequeno empurrão será suficiente para a magoar a sério. E se ela não morrer? Então teremos de encontrar outra maneira. Não posso desistir dos 2 milhões de euros do seguro." Margarida sentiu um frio percorrer-lhe o corpo. O acidente nas escadas tinha sido, de facto, uma tentativa de homicídio planeada pelo seu marido. E o que era ainda mais horrível eram as mensagens que continuavam a chegar. "O que vais fazer agora?" "Tenho de pensar em algo mais eficaz. A morte acidental de uma grávida levanta suspeitas. Então, até quando temos de esperar?" "Estou a dar em louca. Depois do parto será mais difícil. A oportunidade é agora." Margarida abraçou a sua barriga e murmurou: "Meu tesouro, a mamã tem de te proteger." Nesse momento, o som do chuveiro parou. João estava prestes a sair. Margarida rapidamente colocou o telemóvel no sítio e voltou para a sala. O coração batia-lhe descontroladamente. João saiu da casa de banho, a secar o cabelo com uma toalha. "O que estavas a fazer?" "Nada. Só a ver televisão." Margarida tentou manter a calma, mas a sua voz tremia ligeiramente. "Estás bem? Pareces pálida." "Não me sinto muito bem. Devem ser as sequelas da queda." "Então vamos para a cama mais cedo. Precisas de descansar." A voz de João continuava terna, mas para Margarida tudo soava a mentira. Naquela noite, Margarida não conseguiu pregar olho.
Olhar para o marido a dormir pacificamente ao seu lado dava-lhe arrepios. Não conseguia acreditar que aquele homem tinha realmente tentado matá-la. O que faço? Margarida sentia-se desesperada. O homem em quem confiava tinha a traído. E pior, pusera em perigo o seu filho por nascer. Mas não podia ficar apenas a desesperar. Tinha de proteger o seu bebê. Na manhã seguinte, depois de João sair para o trabalho, Margarida ligou imediatamente à sua mãe. Mãe, sou eu. Margarida, por que é que a tua voz está a tremer? Aconteceu alguma coisa? Margarida sentiu as lágrimas a quererem sair, mas conteve-se. Mãe, alguma vez achaste o João suspeito? Por que dizes isso de repente? O que se passa? Não é nada. É que ele tem andado um pouco estranho ultimamente. A voz da sua mãe tornou-se séria. Margarida, diz-me a verdade. Ele fez-te alguma coisa? Margarida hesitou por um longo momento antes de dizer: Mãe, e se? E se fosse verdade? E se o meu marido estivesse a tentar magoar-me? O que é que eu faria? O quê? Margarida, que conversa é essa? Tenho provas. Provas concretas. A voz da sua mãe tornou-se firme. Margarida, sai de casa agora mesmo. E leva essas provas para a polícia. Mas é perigoso ir sozinha. Tens de ir com um advogado. Depois de ouvir o conselho da sua mãe, Margarida percebeu que precisava de reunir mais provas. As mensagens do segundo telemóvel podiam não ser suficientes. Precisava de algo mais conclusivo. Enquanto João estava no trabalho, Margarida entrou cuidadosamente no escritório do marido. Era um lugar onde raramente entrava. Mas hoje era diferente. Tinha a certeza de que encontraria algo escondido. O escritório estava arrumado, mas aos olhos de Margarida, tudo parecia suspeito. Começou a inspecionar as estantes. A secretária, as gavetas, uma por uma. A primeira gaveta continha apenas documentos comuns, contas da luz, do gás, das telecomunicações. A segunda gaveta era igual. Mas ao abrir a terceira, sentiu algo estranho. A gaveta parecia menos funda do que as outras, como se houvesse um espaço escondido atrás. Margarida retirou a gaveta por completo. E, de facto, havia um compartimento secreto. Lá dentro, estavam escondidos vários envelopes. Ao abrir o primeiro envelope, as suas mãos começaram a tremer. Era uma apólice de seguro de vida. A segurada era ela, e o beneficiário era João. Ao verificar o valor do seguro, Margarida sentiu que lhe faltava o ar. 2 milhões de euros. Não se lembrava de ter contratado um seguro de valor tão elevado. Ao verificar a data do contrato, viu que tinha sido feito há apenas um mês, pouco antes do acidente nas escadas. O mais chocante era que a sua assinatura estava lá, claramente visível. Mas Margarida não tinha qualquer memória de ter assinado tal apólice. Esta é a minha assinatura. Olhando mais de perto, notou que era ligeiramente diferente da sua assinatura habitual. Era parecida, mas subtilmente diferente. Parecia que João a tinha praticado e falsificado. O segundo envelope continha algo ainda mais terrível. Eram apólices de várias companhias de seguros. Todas tinham Margarida como segurada e João como beneficiário. Ao somar os valores, o total ultrapassava os 5 milhões de euros. Ele queria mesmo matar-me, para ficar com o dinheiro do seguro. Tudo se tornou claro. A atitude carinhosa de João, o acidente nas escadas, as mensagens no segundo telemóvel. Tudo fazia parte de um plano monstruoso. O terceiro envelope continha documentos relacionados com Catarina. Um contrato de arrendamento, cópias de extratos bancários e, chocantemente, um plano de casamento. Ao ler os detalhes do plano, Margarida percebeu que João e Catarina planeavam casar-se depois da sua morte. Tinham até marcado a data da lua de mel. Margarida sentiu o corpo a tremer. A traição, a raiva e o medo invadiram-na ao mesmo tempo. Como é que eles me puderam enganar desta maneira? Mas não havia tempo para lamentações. João podia voltar a qualquer momento. Margarida rapidamente começou a fotografar todos os documentos com o seu telemóvel. As apólices de seguro, o plano de casamento com Catarina, até as cópias dos extratos bancários. Tudo seria uma prova crucial. O último envelope continha algo ainda mais chocante. Fotografias de João e Catarina. Fotografias carinhosas dos dois juntos, incluindo algumas tiradas num hotel.
Ao ver as fotografias, Margarida percebeu há quanto tempo João a andava a enganar. Pelas datas, parecia que ele se encontrava com Catarina muito antes de ela engravidar. A minha gravidez deve ter sido apenas um incômodo para ele. Depois de fotografar todas as provas, Margarida devolveu os documentos exatamente ao seu lugar original, com o máximo cuidado para que João não desconfiasse de nada. Saindo do escritório, sentou-se no sofá da sala a pensar. E agora? O que faço? Tal como a mãe dissera, precisava de encontrar um advogado, mas não sabia em quem confiar. Foi então que se lembrou do Dr. Arthur Valente, um colega mais velho da universidade. Era uma pessoa de confiança e tinha ouvido dizer que era especialista em direito penal. Margarida ligou cuidadosamente para o escritório do Dr. Valente. Dr. Valente, sou a Margarida. Fomos colegas na faculdade. Ah, Margarida, há tanto tempo. A que devo o prazer? A voz de Margarida tremia, mas ela tentou manter a calma. Dr. Valente, surgiu-me um problema urgente. Será que teria tempo para me receber hoje para uma consulta? O que se passa de tão urgente? É um assunto que não posso discutir por telefone. A minha vida pode estar em perigo. A voz de Dr. Arthur Valente tornou-se séria. É assim tão grave? Então venha ao escritório hoje à tarde. Eu ajusto a minha agenda. Muito obrigada, doutor. E será que esta chamada pode ficar em segredo? Claro que sim. Sigilo profissional entre advogado e cliente. Não te preocupes. Depois de desligar, Margarida contactou a sua mãe. Mãe, hoje vou encontrar-me com um advogado. Ah, sério? Fizeste muito bem. Queres que vá contigo? Margarida hesitou. A companhia da mãe dar-lhe-ia força, mas receava que João pudesse desconfiar. Não, mãe. Por agora vou sozinha. Se precisar, ligo-lhe. Está bem. Mas Margarida, tem muito cuidado. Se ele desconfiar, pode ser ainda mais perigoso. Sim, eu sei. Não se preocupe. Margarida planeou ir ao escritório do advogado à tarde. A João diria que ia a uma consulta de rotina no obstetra. A verdadeira batalha estava prestes a começar. Mas Margarida já não era uma vítima indefesa. Tinha provas sólidas nas suas mãos e estava prestes a receber ajuda profissional. O encontro com o Dr. Arthur Valente deu a Margarida uma nova esperança. O advogado, ao ver as provas que ela trouxera, ficou com uma expressão séria. Margarida, isto não é um simples caso de adultério. Isto é uma tentativa de homicídio planeada e fraude de seguros. Estiveste numa situação de perigo extremo. Então, o que devo fazer? Primeiro, precisamos de mais provas. Se conseguirmos trazer a outra mulher para o nosso lado, a vitória será certa. Dr. Arthur Valente recomendou-lhe um investigador privado, um veterano chamado Arthur Mendes. Este homem é um especialista em investigação de adultério e recolha de provas. É de confiança. Dias depois, Margarida encontrou-se com Arthur Mendes. O investigador trouxe os resultados da sua investigação sobre Catarina. A senhora Catarina vive num estúdio em Arroios. Não tem emprego e vive do dinheiro que o João lhe dá. Então ela depende completamente dele. Exatamente. E recentemente parece que tiveram discussões por causa de dinheiro. Arthur mostrou-lhe algumas fotografias. Nelas, João e Catarina discutiam acaloradamente num café. Esta fotografia foi tirada há 3 dias. Captamos o momento em que a senhora Catarina saiu a chorar. Margarida examinou as fotografias. No rosto de Catarina, via-se uma mistura de frustração e medo. Sabe sobre o que eles estavam a falar? Sim. Pedi a um especialista em leitura labial para analisar as imagens. O João ameaçou cortar-lhe o subsídio, e ela protestou, perguntando como é que iria viver. Arthur mostrou outra prova, e ontem à noite, o João visitou o estúdio dela e ouviram-se gritos de uma discussão violenta. Um vizinho chegou a chamar a polícia. A polícia? Sim. Mas quando a polícia chegou, já estava tudo calmo, e a senhora Catarina disse que estava tudo bem. Margarida começou a sentir alguma compaixão por aquela mulher. Pensou que, tal como ela, Catarina também podia ser uma vítima de João. Senhor Mendes, será que eu poderia encontrar-me com a Catarina pessoalmente? Pode ser perigoso, mas se conseguir trazê-la para o nosso lado, o jogo muda completamente. Naquela noite, quando João chegou à casa, estava diferente do habitual. Tinha o rosto sombrio e parecia irritado. Tiveste um dia difícil? Não. Só uns problemas no trabalho. Mas Margarida sabia a verdade.
Era por causa da discussão com Catarina. Durante o jantar, o telemóvel de João tocou incessantemente, mas ele não atendeu. Margarida espreitou o ecrã e viu o nome Catarina. Não vais atender? Não é importante. João, irritado, colocou o telemóvel em silêncio. Naquela noite, depois de João adormecer, Margarida verificou cuidadosamente o segundo telemóvel. Estava cheio de mensagens de Catarina. Catarina. Por que não atendes? Catarina. Se me cortas o dinheiro, como é que eu vivo? Catarina. Fiquei nesta situação por tua causa. Catarina. Não achas que tens de assumir a responsabilidade? A última mensagem era ainda mais desesperada. Catarina. Se vais continuar assim, eu também tenho coisas para dizer. Margarida percebeu que esta era a sua oportunidade. Se Catarina estava insatisfeita com João e até o ameaçava, seria possível convencê-la a cooperar. No dia seguinte, Margarida, juntamente com Arthur Mendes, esperou perto do estúdio de Catarina. Por volta das 2 da tarde, Catarina apareceu. Parecia muito mais frágil do que nas fotografias. O seu rosto, sem maquilhagem, estava marcado pelo cansaço. Margarida ganhou coragem e aproximou-se dela. É a Catarina, certo? Catarina virou-se surpreendida. Quem é você? Eu sou a Margarida, a mulher do João. O rosto de Catarina ficou branco como a cal. Como? Como é que me encontrou? Eu sei de tudo. Sobre a vossa relação e o plano para me matar. Catarina, em pânico, tentou fugir. Mas Margarida continuou a falar. Não fuja. Você também está a ser enganada pelo João, não está? Os passos de Catarina pararam. Ontem à noite, o João bateu-lhe, não foi? E ameaçou cortar-lhe o dinheiro. Catarina começou a chorar. Você não sabe de nada! Eu também sou uma vítima! Então não acha que devíamos lutar juntas? Margarida propôs-lhe cuidadosamente uma aliança. Catarina, o João vai apenas usar-te e descartar-te. Achas mesmo que ele se vai casar contigo depois de receber o dinheiro do seguro por me matar? Ele prometeu-me. É mentira. No momento em que te tornares uma testemunha, serás alguém que ele precisará de eliminar. O medo brilhou nos olhos de Catarina. Eu não te vejo como uma inimiga. Somos ambas vítimas do mesmo homem. Margarida pegou na mão de Catarina. Ajuda-me a levar o João a tribunal. Assim, também tu poderás escapar deste inferno. Catarina hesitou por um longo tempo, mas finalmente acenou com a cabeça. Está bem. Mas eu tenho medo. Não te preocupes. Eu vou proteger-te. A partir daquele dia, Margarida e Catarina começaram a comunicar-se em segredo. Uma aliança inesperada contra um inimigo comum tinha começado. Passou uma semana desde o início da aliança com Catarina. Margarida conseguiu obter informações cruciais dela. Catarina tinha ficheiros de áudio com gravações secretas das suas conversas com João. Tinha-os guardado como prova para o caso de ele a ameaçar ou agredir. Vou dar-lhe estes ficheiros de áudio, disse Catarina, entregando uma pen USB com as mãos a tremer. Tenha certeza? Pode ser perigoso para si. Já decidi. Não posso continuar a ser um fantoche dele. Em casa, Margarida ouviu os ficheiros. O conteúdo era ainda mais horrível do que imaginara. No primeiro ficheiro, a voz de João soava fria. Tens de tratar do assunto de forma limpa. Não há margem para erros. Mas, tem mesmo a certeza de que matar uma grávida é boa ideia? Que diferença faz? De qualquer forma, não é um filho que eu queira. Para mim, é um benefício que desapareçam os dois. Margarida abraçou a barriga e chorou. As palavras do marido, dizendo que não queria o seu próprio filho, rasgavam-lhe o coração. O segundo ficheiro era ainda mais explícito. Quando recebermos o dinheiro do seguro, podemos casar logo, certo? Claro. Com 5 milhões de euros, podemos viver o resto da vida sem trabalhar. Vamos para o estrangeiro e começamos uma nova vida. Prometes? Prometo. Assim que aquela mulher desaparecer, tudo se resolve. No terceiro ficheiro, ouvia-se João a ameaçar Catarina. Mantenha a boca bem fechada. Se alguma coisa vazar, também serás cúmplice. Mas por que é que me estás a cortar o dinheiro? Cala-te. O dinheiro é meu, faça o que quiser. Depois, ouviu-se o som de um impacto, seguido pelo grito de Catarina. Ai, isso dói. Para. Da próxima vez que falares em dinheiro vai doer mais. Margarida parou a gravação e ligou ao doutor Arthur Valente.
Doutor, consegui a prova decisiva. A sério? Que prova? Ficheiros de áudio onde o João fala abertamente do plano de homicídio e ameaça a Catarina. Fantástico! Agora a vitória é certa. Vamos preparar a queixa-crime imediatamente. Dias depois, Margarida e o seu advogado apresentaram uma queixa na Polícia Judiciária. As acusações incluíam tentativa de homicídio, fraude de seguros e violência doméstica. A polícia, após analisar as provas, pediu um mandado de detenção para João. Com provas tão esmagadoras, o mandado foi emitido rapidamente. No dia da detenção, Margarida acompanhou a polícia até a empresa de João. Tinham decidido que uma detenção em público seria mais segura. João estava no átrio da empresa, a conversar com colegas. Parecia perfeitamente normal. Quando Margarida apareceu com a polícia, João ficou chocado. Querida, o que fazes aqui? Margarida respondeu friamente. Eu sei de tudo o que fizeste. João, confuso, olhou em volta. Os seus colegas observavam com curiosidade. Do que estás a falar? O que se passa? Nesse momento, um dos polícias avançou. João Silva. Está detido por suspeita de tentativa de homicídio e fraude de seguros. O quê? Isso é ridículo, gritou João. Mas já era tarde demais. Quando o polícia tirou as algemas, o rosto de João ficou pálido. Esperem, isto é um mal-entendido. João olhou para Margarida. Querida, não me digas que acreditas que eu te faria mal? Uma grávida como tu. Que provas é que podias ter arranjado para fazer uma coisa destas? Foi nesse instante, ao ver João a menosprezá-la e a zombar dela até ao fim, que a voz de Margarida se tornou gélida. Isso mesmo. Uma grávida como eu descobriu todo o teu plano. As mensagens no segundo telemóvel, os documentos do seguro e até os ficheiros de áudio com a Catarina. Tudo. A expressão de João desmoronou-se. A Catarina. Aquela cabra traiu-me. Não foi traição. Foi dizer a verdade. No momento em que o polícia ia algemar João, ele fez um último esforço desesperado. Pensavas que uma grávida podia fazer alguma coisa? Devias ter ficado calada e deixado as coisas acontecerem. Nesse preciso instante, as algemas fecharam-se nos pulsos de João. João Silva está detido. Tem o direito a permanecer em silêncio. Nesse preciso instante, as algemas fecharam-se nos pulsos de João. Todos os colegas olhavam, em choque. Enquanto era levado, João continuava a gritar. Isto é uma armação. Eu nunca fiz tal coisa. Mas ninguém acreditou nele. As provas eram demasiado esmagadoras. Margarida observou em silêncio, enquanto João era colocado no carro da polícia. Estranhamente, sentia mais um vazio do que alívio. Acariciou a barriga e sussurrou. Meu tesouro, agora estamos finalmente seguros. A mamã protegeu-te. O doutor Arthur Valente aproximou-se. Margarida, estiveste muito bem. Foi uma escolha corajosa. Obrigada, doutor, por toda a sua ajuda. Agora resta-nos o julgamento. Com provas tão sólidas, a condenação é certa. Margarida acenou com a cabeça. Mas no fundo do seu coração, uma inquietação permanecia. Será que acabou mesmo? Pelo menos por agora, podia ter a certeza de que ela e o seu bebê estavam seguros. A notícia da detenção de João foi rapidamente divulgada nos jornais, com o título Homem detido por tentar matar a esposa grávida por dinheiro do seguro. A caminho de casa, Margarida ligou à mãe. Mãe, o João foi detido. Graças a Deus. A minha filha é uma mulher incrível. Foi graças a si, mãe. Se não me tivesse dado coragem, eu não teria conseguido. Agora, começa uma nova vida, filha. Margarida respondeu entre lágrimas. Sim, mãe. Um novo começo. 2 meses depois, o julgamento começou. Margarida, já no final da gravidez, decidiu que estaria presente no tribunal até o fim. Ao entrar na sala de audiências, olhou para João, sentado no banco dos réus. Há poucos meses, era o homem que ela amava, mas agora parecia um completo estranho. João olhou para ela com uma expressão de falsa inocência, mas Margarida já não se deixava abalar. Quando a sessão começou, o procurador do Ministério Público começou a ler a acusação. O arguido, João Silva, tentou assassinar a sua esposa grávida, Margarida Costa, com o objetivo de receber 5 milhões de euros em seguros de vida. Além disso, conspirou com a sua amante, Catarina Mendes,
para executar o crime de forma planeada. O advogado de João contestou: Meritíssimo juiz, tudo isto não passa de especulação. Não houve dano real. E trata-se apenas de um conflito conjugal exagerado. Mas o procurador começou a apresentar as provas, uma a uma. A primeira prova foram as mensagens do segundo telemóvel. O conteúdo da conversa entre João e Catarina foi projetado num grande ecrã. Empurrei assim. E o dinheiro do seguro? Quando é que o recebemos? Disseste que eram 2 milhões de euros. Um murmúrio percorreu a sala de audiências. As pessoas na assistência olhavam, chocadas. João, em pânico, sussurrou algo ao seu advogado, mas era tarde demais. A segunda prova foram os documentos dos seguros. As apólices de valores exorbitantes em nome de Margarida e as assinaturas falsificadas foram reveladas. O arguido contratou, sem o conhecimento da vítima, um total de 5 milhões de euros em seguros. As datas dos contratos são todas imediatamente anteriores à tentativa de homicídio. A terceira prova foi o golpe final. Os ficheiros de áudio gravados por Catarina ecoaram pelo tribunal. De qualquer forma, não é um filho que eu queira. Para mim, é um benefício que desapareçam os dois. Ao ouvir aquela voz, Margarida abraçou a sua barriga. O bebê no seu ventre mexeu-se, como se tivesse reconhecido a voz do pai. Ouviram-se suspiros de choque na assistência. A sua mãe, sentada na primeira fila, chorava enquanto olhava para ela. O rosto de João tornava-se cada vez mais pálido. As provas irrefutáveis continuavam a ser apresentadas. Em quarto lugar, Catarina foi chamada como testemunha. Com a voz a tremer, começou o seu depoimento. No início, o João disse-me que era apenas um divórcio. Mas depois descobri que o plano era matar a Margarida. Especificamente, que plano era esse? Ele ia empurrá-la pelas escadas para que parecesse um acidente. Disse que, como ela estava grávida, um pequeno empurrão seria suficiente para a magoar a sério. O arguido disse-lhe isso diretamente? Sim. Várias vezes. E tentou comprar o meu silêncio com dinheiro, ameaçando-me. Catarina, a soluçar, continuou. Mais tarde chegou a agredir-me. Ameaçou cortar-me o dinheiro. Foi por isso que fez as gravações? Sim. Tive medo. Senti que um dia ele me mataria também para me silenciar. João fuzilou Catarina com o olhar. A ranger os dentes. Mas nada podia fazer. Em quinto lugar, Margarida subiu ao banco das testemunhas. Apesar de estar no final da gravidez, a sua voz era firme. Eu confiava no meu marido. Mesmo quando caí das escadas, pensei que tinha sido um acidente. Quando começou a suspeitar, no momento em que encontrei o segundo telemóvel. Ao ler as mensagens que lá estavam, percebi tudo. Como se sentiu nesse momento? Margarida parou por um instante acariciando a barriga. Mais do que traição, senti um medo profundo. A ideia de que o meu filho também estava em perigo deixou-me em pânico. Foi por isso que começou a reunir provas? Sim. Para proteger o meu filho. Não podia continuar a ser uma vítima. Quando o depoimento de Margarida terminou, a sala de audiências ficou em silêncio. Todos ficaram comovidos com a coragem daquela mulher grávida. Por fim, o investigador Arthur Mendes testemunhou. Todas as provas são consistentes. O rastreamento de localização dos telemóveis, a análise das câmaras de vigilância, os registros de transações financeiras. Tudo corrobora o crime do arguido. O procurador iniciou as suas alegações finais. Meritíssimo juiz, isto não é uma simples tentativa de homicídio. É um crime hediondo, que visava simultaneamente uma mulher grávida e o seu feto. Além disso, foi um crime premeditado e meticuloso, motivado pela ganância do dinheiro do seguro. O arguido fingiu amar a sua esposa, enquanto, nas suas costas, planeava a sua morte. Haverá traição mais cruel? Ele ainda agrediu a sua amante para silenciar. O arguido que não mostra qualquer sinal de remorso merece a pena mais severa. O advogado de João tentou uma defesa desesperada. Não houve dano real. Foi apenas um plano. Mas a expressão do coletivo de juízes já estava decidida. O juiz-presidente começou a ler a sentença. Os atos do arguido João Silva constituem um crime planeado e de uma crueldade extrema. Pôr em perigo a vida de uma mulher grávida e do seu feto é um crime grave e imperdoável. Além disso, a natureza premeditada do crime, com o objetivo de cometer fraude de seguros, tem um impacto social profundamente negativo. Assim,
Este tribunal condena o arguido a uma pena de 25 anos de prisão. Tum! O martelo do juiz soou na sala. João desabou, incrédulo. A longa sentença de 25 anos parecia tê-lo deixado completamente sem chão. Margarida suspirou de alívio, acariciando a barriga. Meu tesouro, agora acabou mesmo. A mamã protegeu-te. Na assistência, a sua mãe aplaudia e chorava. Muito bem, minha filha. Muito bem. Era o momento em que a justiça triunfava. Um mês após a sentença, Margarida deu à luz. Era uma menina saudável. Deitada na cama do hospital, com a recém-nascida nos braços, um sorriso de paz iluminava o seu rosto. Minha luz, finalmente nos conhecemos. A mama protegeu-te. A sua mãe, ao lado, chorava de emoção enquanto olhava para a neta. A minha Margarida é tão forte. Conseguiste passar por tudo isto. Foi graças a si, mãe. Sem o seu apoio, talvez tivesse desistido. Agora, começa uma nova vida. Margarida olhou para a bebé e sussurrou. Luz, tu és a vida preciosa que a mamã protegeu com a sua própria vida. De agora em diante, a mamã fará qualquer coisa por ti. Dias depois, Margarida preparava-se para ter alta. O Dr. Arthur Valente visitou-a no hospital para tratar dos assuntos pendentes. Margarida, parabéns pelo nascimento. É uma bebé linda. Obrigada, doutor. Foi graças a si que consegui chegar até aqui. Não, foi graças à tua coragem. Mas temos alguns assuntos a tratar. Nuno mostrou-lhe uns documentos. Primeiro, o acordo com a Catarina. Embora tenha sido cúmplice, a sua cooperação no testemunho garantiu-lhe uma pena suspensa. Terá de cumprir serviço comunitário e concordou em pagar-te uma indemnização. Margarida acenou. As companhias de seguros cancelaram todas as apólices e concordaram em pagar uma compensação pelos danos. Também pediram desculpa pelas assinaturas falsificadas. Ainda bem. Por último, os pedidos de entrevista da imprensa não param de chegar. O que queres fazer? Margarida pensou por um momento. Acho que devo dar uma. Quero dar esperança a outras mulheres que possam estar na mesma situação que eu. Dias depois, Margarida voltou para casa. Era a mesma casa onde vivia com João, mas agora parecia um espaço completamente diferente. Margarida livrou-se de tudo o que pertencia a João. Roupas, livros, até fotografias. Desfez-se de tudo para cortar completamente com o passado. O compartimento secreto no escritório foi esvaziado, e no seu lugar, arrumou as coisas da bebé. Luz, agora esta casa é o nosso espaço. Naquela noite, Margarida deu uma entrevista a uma jornalista. Com a bebé nos braços, parecia forte e terna. Como se sentiu ao passar por tudo isto? No início, senti uma enorme traição e medo. Mas a necessidade de proteger a minha filha deu-me coragem. Qual foi o momento mais difícil? Quando encontrei o segundo telemóvel do meu marido. Senti que o meu mundo se desmoronava. Perceber que tinha sido completamente enganada pela pessoa em quem mais confiava. Como conseguiu encontrar a força para continuar? Margarida olhou para a sua bebé e sorriu. Foi por causa dela. Se eu desistisse, ela também estaria em perigo. Acho que foi o instinto maternal que me tornou forte. Que mensagem gostaria de deixar a outras mulheres em situações semelhantes? Nunca pensem que estão sozinhas. Não tenham vergonha de pedir ajuda. E o mais importante, as máscaras não duram para sempre. As provas não mentem. Após a transmissão da entrevista, Margarida recebeu inúmeras mensagens de apoio. Muitas mulheres que passavam por situações semelhantes entraram em contato com ela. Margarida começou a aconselhá-las, a ajudar. Percebeu que a sua experiência podia ser uma fonte de esperança para outras pessoas. Meses depois, Margarida encontrou-se com Catarina. Catarina estava muito diferente. Margarida, peço-lhe imensa desculpa. Já passou. Fomos ambas vítimas. Graças a si, consegui começar uma nova vida. Encontrei um emprego e estou a tentar viver de forma correta, arrependida do que fiz. Fico feliz por si. Todas nós começamos de novo. As duas mulheres apertaram as mãos, num gesto de mútua compreensão. Um ano depois, Margarida começou a trabalhar como conselheira numa associação de apoio a vítimas de violência doméstica. Usando a sua própria experiência, oferecia ajuda prática a outras pessoas. As pessoas que vêm para aconselhamento dizem que eu lhes dou esperança, disse ela à mãe. Se eu conseguir superar, elas sentem que também conseguem.
tenho tanto orgulho em ti. A minha Margarida, a ajudar tanta gente. Mãe, só consegui fazer tudo isto graças a si. Não, a força estava dentro de ti. Eu apenas acreditei em ti. Luz crescia saudável e feliz. Uma menina brilhante e bonita que se tornou a razão de viver e a esperança de Margarida. Uma noite, enquanto olhava para a sua filha a dormir, Margarida escreveu no seu diário: Minha Luz, por ti, eu sou capaz de superar qualquer dificuldade. Foste o anjo que me deu coragem quando eu mais precisei. A partir de agora, vamos ser felizes juntas. A nova vida de Margarida tinha começado. As feridas do passado transformaram-se na força para ajudar os outros. E com a Luz ao seu lado, sentia-se confiante de que podia superar qualquer obstáculo. Foi a verdadeira vitória da maternidade. 3 anos depois, era primavera. Margarida passeava num parque com a sua filha. Luz, agora com 3 anos, corria de um lado para o outro. Mamã, uma borboleta! Gritou Luz, rindo enquanto perseguia uma borboleta branca. Ao vê-la, Margarida sorriu. Tanta coisa aconteceu. Olhando para os últimos 3 anos, os tempos de pesadelo pareciam a história de outra pessoa. Agora conseguia ver esses eventos como uma experiência que a tornara mais forte. Sentada num banco, verificou o telemóvel e viu uma mensagem do Dr. Arthur Valente. Margarida, o pedido de liberdade condicional do João foi novamente negado. É muito provável que continue a ser recusado. Por isso não te preocupes. Margarida suspirou de alívio. Às vezes ainda sentia um receio de que ele pudesse sair, mas a lei estava a protegê-la. Luz correu e sentou-se no seu colo. Mamã, tenho fome. Tens? Então vamos para casa fazer uma coisa deliciosa. Eba! No caminho para casa, Margarida passou pelo centro de aconselhamento que dirigia. A placa, Casa da Esperança, brilhava calorosamente. Ali, Margarida ajudava mulheres que enfrentavam violência doméstica e ameaças de vida. A sua história dava coragem a inúmeras mulheres, e ela também lhes oferecia ajuda jurídica prática. O que é que a mamã faz aqui? Perguntou Luz, apontando para o centro. É onde a mamã ajuda pessoas que estão a passar por momentos difíceis. A mamã é fantástica. O elogio inocente de Luz fez Margarida sorrir. Ao chegar a casa e preparar o jantar, recebeu uma chamada da mãe. Margarida, viste as notícias hoje? A sério? Que caso? Um marido que tentou magoar a mulher. Mas ela percebeu a tempo e denunciou-o. Numa entrevista, o jornalista mencionou o teu caso. Margarida sentiu-se orgulhosa. A sua história estava a servir de alerta e a dar coragem a outras pessoas. Era gratificante. Espero que essa mulher também consiga resolver tudo em segurança. É preciso que haja mais pessoas corajosas como tu. Tenho tanto orgulho. Naquela noite, depois de deitar a Luz, Margarida escreveu no seu diário: Minha Luz. Hoje, ao olhar para ti, senti-me a mulher mais feliz do mundo. Foi por ti que consegui superar todas as dificuldades. E ainda hoje é assim. O que eu passei tornou-se uma experiência valiosa que me permite ajudar os outros. As máscaras, de facto, não duram muito tempo. Aprendi que a verdade vence sempre. Olhando pela janela, a lua brilhava intensamente. Antes a noite assustava-a, mas agora era um momento de paz. Margarida deu um beijo na testa da sua filha adormecida. Minha Luz, neste mundo que a mamã lutou para te proteger, tu vais crescer em segurança. E espero que te tornes uma mulher forte, como a mamã. Luz sorriu durante o sono. A nova vida de Margarida continuava. As feridas do passado eram agora a força que curava os outros. E, acima de tudo, ela tinha o seu precioso presente, a sua luz. Independentemente das dificuldades ou ameaças que surgissem, Margarida já não tinha medo. Possuía as armas mais poderosas, a verdade, a coragem e o amor de mãe. Ela provou com a sua própria vida que todas as máscaras acabam por cair, e a verdade prevalece sempre. E essa verdade continua a ser um farol de esperança para inúmeras pessoas.